das aulas anteriores, onde iremos trabalhar o final da União Soviética, ou seja, o final das repúblicas socialistas soviéticas. Vamos ver o que aconteceu para chegar ao esfacelamento, né? Em 1989, a queda do Muro de Berlim, e em 1991, a separação das repúblicas. Ok? Vamos dando continuidade. Assunto importante para o Enem, que é a Guerra Fria. E esse vai ser a aula parte 2, sobre o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para fazer uma boa análise dessa situação do final da União Soviética, é preciso levar em consideração, pessoal, que o comunismo não proporcionou bem-estar à população. Aquela ideia tão divulgada de doutrina socialista para chegar ao comunismo, né? Ele não vai proporcionar o bem-estar da população. O que vamos ter também muitas perseguições, torturas, mortes, tá? No período stalinista. A população fica descontente também com a corrupção dentro do sistema, que começa a vir à tona. E em 1985 vai ser eleito Mikhail Gorbachev, eleito na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro desse contexto de abertura, ele vai lançar a perestroika, que é a abertura econômica, e vai lançar a glasnost, que é a reestruturação governamental, ou seja, uma reforma mais política, né? Em 1991, nós temos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Nesse contexto também nós temos a eleição de Boris Yeltsin, que assume a presidência da Rússia. Isso aí, todo esse conjunto de mudanças vai culminar justamente para a separação das repúblicas, né? Como já está aí explícito a questão do SEI, da Comunidade dos Estados Independentes, tá certo? E, de certa forma, também caminha para o final da Guerra Fria. É justamente os sinais do fim, né? Nós temos aí o Mikhail Gorbachev, né? Na questão da destruição, temos aí a perestroika, as imagens da perestroika, né? E, de certa forma, o símbolo do socialismo implantado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos agora o novo mapa da Rússia, né? Dentro do contexto das separações, tá certo? E o extenso território russo. Fator marcante para a queda do socialismo foi a derrubada do Muro de Berlim, em 1989, né? Ele era um símbolo da Guerra Fria, pois dividia literalmente os dois sistemas. Esses sistemas, né, a capital Berlim foi dividido em uma área de influência socialista e outra área de influência capitalista. Para entendermos um pouco disso, nós temos que pensar também na reunificação da Alemanha. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, não tinha mais condições financeiras e políticas para sustentar o regime lá na Alemanha, aquela parte que lhe cabia. Em 1990, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl, o país é reunificado, as duas Alemanhas, oriental e ocidental. Altos custos econômicos que geram inflação e recessão, né? Problemas sociais, como a necessidade de estender a toda a população o nível de vida e poder de compra dos habitantes do lado ocidental. O lado ocidental, por ter um contexto capitalista, né, divergia muito do lado oriental. E aí, esses atritos em si também vão cooperar com isso aí. Nós temos a reunificação a partir de 1990, da Alemanha. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, na cronologia dos fatos, né? Lembrando que logia é estudo, Cronos é o deus do tempo, a cronologia dos fatos seria o tempo em que tudo aconteceu. Em 1945, nós temos aí a Conferência de Yalta, que decide sobre a influência soviética na Europa e a ocupação da Alemanha. A Conferência de São Francisco também é em 1945, que vai criar a ONU e o Conselho de Segurança. Tá? A Conferência de Potsdam vai dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação, que é aquela que nós vimos, Estados Unidos, né, Inglaterra. Aí você tem a questão da zona que vai ser ocupada pela União Soviética também, né? Em 1948, nós vamos ter a criação da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, pelo Acordo de Bogotá. Então, essa Organização dos Estados Americanos é mais como se fosse uma união para fortalecer. Lembre-se que antes nós temos aí a doutrina Monroe, das Américas para os americanos, que ela vigora desde 1828.
Seguindo a sequência dos fatos da cronologia, nós temos aí em 1949 a Revolução Chinesa, né? No contexto da Revolução Chinesa, nós temos aí o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, né, liderado por Mao Tse-tung, e temos o Kuomintang, QMT, Partido Nacionalista, que o líder é Chiang Kai-shek. Os comunistas derrotam os nacionalistas e Mao Tse-tung proclama a República Popular da China, que diz socialista, enquanto Chiang Kai-shek foge para a ilha de Formosa e proclama a República Nacionalista da China, capitalista. Então nós vamos ter um contexto também da China de um regime socialista e um regime, vamos dizer assim, capitalista, não é isso? Em Taiwan. Olha, estudante, fique atento também em 1950, que nós vamos ter a Guerra da Coreia, né? Nós temos a Coreia do Norte, que tem influência socialista, e da China, né? É o contexto China e União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Coreia do Norte. E nós temos a Coreia do Sul, onde vai ter influência do regime capitalista, que principalmente base os Estados Unidos. Em 1951, nós temos aí o Pacto de Segurança Coletiva, o ASUS, entre os Estados Unidos, né, e Austrália e Nova Zelândia. Esse pacto já está sob aquela questão de influência, de expansão do capitalismo ou do comunismo, como assim você queira entender nesse processo de arregimentar associados. Em 1955, nós temos aí a Conferência de Paris, né, dos não alinhados em Bandung, Indonésia, que vai ser condenado o imperialismo. Veja, essa condenação do imperialismo já é uma coisa que vem rezando dentro da cartilha da ONU, que é a independência das nações. E o neocolonialismo também. Então surge o bloco do terceiro mundo. Então é a partir daí que a gente tem a ideia de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que muitos associam a questão do primeiro mundo dos Estados Unidos, segundo mundo seria os regimes soviéticos, né, os socialistas, e o terceiro mundo seria esse contexto mais da América, dos países que sofrem por pobreza, PIB baixo, etc. Em 1959, nós temos a criação do BID. O BID seria o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que realmente vai estar ligado ao contexto, né, de ajuda. Nós temos também, em 1959, muito importante para o nosso contexto de estudo também, a Revolução Cubana. Né? Os líderes Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara vão depor, né, o ditador Fulgêncio Batista. Em 1961, depois da nacionalização, sem indenização de empresas em Cuba, tá certo? O presidente John Kennedy ordena a invasão da ilha. Desembarcaram em 61 na Baía dos Porcos, né? E o exército cubano rapidamente derrotou os invasores. Cuba, nesse momento, que não estava ainda indecisa, ela vai aliar-se à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por conta dessa invasão em seu território, feita pelos Estados Unidos. Chegamos agora ao ano de 1961, e nós temos a crise dos mísseis, né? Na realidade, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas decide instalar mísseis nucleares no território cubano, e os Estados Unidos promovem um bloqueio naval a Cuba. Começa a haver retaliação por parte dos Estados Unidos, né? Nesse momento também, em 1961, nós temos aí a construção do Muro de Berlim, tá certo? Para impedir que o pessoal da Alemanha Ocidental passe para o lado oriental, passe para o lado ocidental. Em 1962, Cuba é excluída da OEA, da Organização dos Estados Americanos, aquele pacto que havia anteriormente. Temos também, em 1962, a independência da Argélia da França, com o apoio do Bloco Socialista. Começa o processo também das independências daqueles países que estavam sendo colonizados através do sistema imperialista. Nesse período histórico, a gente tem muitas movimentações, né? Nós temos aí a Guerra do Vietnã, em 1964, né? A Indochina se tornou independente da França em 1954, formando Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Nesse momento, você vai ter prévias eleições para a unificação do Vietnã, tá certo? Em 1956. Como os sul-vietnamitas se negavam a promover a eleição, o Vietnã do Norte invadiu o Sul. Então, o conflito começa com o Norte invadindo o Sul do Vietnã. Sem uma declaração de guerra, os Estados Unidos intervêm militarmente no Vietnã. Os Estados Unidos, que era pró-Vietnã do Sul. Em 1973, pelo Tratado de Paris, os Estados Unidos se retiram do Vietnã. Praticamente, nós podemos dizer que foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu, essa do Vietnã. Em 1975, o Norte vence o Sul, reunificando o país. Então, em 1975,
o Vietnã vai ser reunificado, né, através da vitória do Norte, que é o regime socialista. É interessante notar também, você observar, já que a gente está estudando no sentido mundo, que em 1964 nós vamos ter a instalação de ditaduras militares pró-Estados Unidos na América Latina, tá certo? O Brasil, com a deposição de João Goulart, aonde for o Brasil, irá também a América Latina, Harry Kings, né, secretário dos Estados Unidos, o Brasil vai sofrer sobre essa influência norte-americana. Em 1973, o Chile, com a deposição do socialista eleito diretamente, Salvador Allende, vai ter também, através de um golpe liderado pelo Augusto Pinochet, tá, quebra a economia do Chile pulsando. Isso aí é uma afirmação de Richard Nixon, que é o presidente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão influenciando na América Latina e está instaurando ditaduras militares. Em 1976, nós temos a Argentina, de Isabela Perón, é deposta pelo general Videla, mais uma influência norte-americana. Em 1974, nós temos a Revolução dos Cravos em Portugal, que derruba o sazeranismo, né, sob o comando de Marcelo Caetano, e promove a independência das colônias portuguesas na África. Em 1975, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Então veja que a partir da ONU e a partir dessa movimentação todinha contra o imperialismo, muitos países da África começam a ter sua independência. Em 1978, nós temos aí um golpe de Estado no Afeganistão, levando os socialistas, apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao poder. Os Estados Unidos apoiam os talibãs, né, Talibã, contra os soviéticos. E aí você tem um filme que vai retratar um pouco disso, que é Rambo 3. Fala um pouco sobre essa missão lá no Afeganistão. Em 1979, pessoal, nós temos a Revolução Islâmica no Irã, sob o comando do Ayatollah Khomeini, que derruba o Shah Reza Pahlavi e torna o poder no país. Vai tornar uma república islâmica xiita. Lembre-se que quando a gente começa a estudar os radicais dentro do processo islâmico, né, com Maomé, os xiitas seriam os mais conservadores nesse sentido. Os Estados Unidos passam a financiar armas ao Iraque, de Saddam Hussein, com o objetivo de conter o avanço xiita no Oriente Médio. Margaret Thatcher, que é a dama de ferro, a primeira-ministra inglesa, assume a Grã-Bretanha, né, dentro do contexto do neoliberalismo. A União das Repúblicas Socialistas vai intervir militarmente no Afeganistão. Então começa a haver uma série de influências, tanto capitalistas como socialistas, tá certo? Dentro dessas movimentações que envolvem também o contexto religioso e a disputa pelo poder dentro do que seria um sistema mais de teocracia, de um governo ligado diretamente à religião, à divindade. Em 1980, nós temos aí o início da guerra do Irã versus Iraque, 1980, né? Ronald Reagan é o presidente americano, dentro do liberalismo e o projeto de guerra nas estrelas. A coisa avança naquela corrida espacial e já tem um projeto aí de guerra nas estrelas. Em 1982, as guerras das Malvinas, envolvendo a Inglaterra e a Argentina, tá certo? Nesse contexto também de 82, Israel vai invadir o Líbano. A questão de Israel, dos palestinos, já está efervescente nesse momento. Em 1985, né, Mikhail Gorbachev foi eleito na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir de 1985, ele lança a Perestroika, que é uma abertura econômica, e a Glasnost, que é uma transparência de ações governamentais. Ou seja, tornar mais transparente a política tá, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1989, pessoal, nós temos a queda do Muro de Berlim, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl. É o fim do socialismo. A queda do Muro de Berlim significa isso, tá? Fim do socialismo na Polônia, com o apoio do Papa João Paulo II, aquela coisa que eu falei da igreja lá nas aulas anteriores, né? O Papa no sentido neoliberal. Na Tchecoslováquia, Václav Havel foi eleito presidente provisório em 1990, confirmando no cargo em 1993, depois de um plebiscito, ou seja, uma consulta, né, decidiu-se pela divisão da República Tcheca e Eslováquia. Na Romênia, nós temos o fim do socialismo, se deu com um golpe de Estado violento na Romênia, que prendeu, julgou e condenou e executou o líder Nicolau Ceausescu e sua esposa no Natal de 1989. Então é preciso você ter em mente que em 1990 nós temos a reunificação da Alemanha,
nós temos a invasão do Kuwait pelo Iraque, né, com apoio dos Estados Unidos. Nós temos a guerra da Iugoslávia, né? O Marechal Joseph Broz Tito governou o país desde o fim da Segunda GM, mantendo sua unidade. Após sua morte e o início do desfacelamento do socialismo, o país mergulhou em uma guerra civil entre suas várias etnias e religiões, o que provocou sua fragmentação territorial é a Tchecoslováquia que a gente está vendo nesse contexto, né? Em Iugoslávia, duas repúblicas, Sérvia e Montenegro, e duas províncias, Vodovina e Kosovo, Eslovênia, Macedônia e Bósnia-Herzegovina, no contexto de 1990. Em 1991, nós temos aí a criação do Mercosul, né? Temos também o fim do apartheid da África do Sul, sob a liderança de Nelson Mandela e do presidente Frederick de Klerk. A Operação Tempestade no Deserto dos Estados Unidos, né? Ataque aí o Iraque pelos Estados Unidos e seus aliados com autorização da ONU. Temos também, em 1991, o fim da União Soviética e a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, as repúblicas bálticas. O neoliberalismo de Boris Yeltsin, com apoio dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, assume a presidência da Rússia. Então veja que já houve uma conciliação, tá? Os governos em si já estão se comunicando para que haja essa separação e que acabe essa Guerra Fria. Em 1992, nós temos o Acordo de Maastricht, né? Ou seja, a criação da União Europeia, a UE, em substituição à Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Em 1993, nós temos a criação também da OMC, Organização Mundial do Comércio, na rodada do Uruguai. Uma série de reuniões, debates, e aí você vai ter criado aí essa Organização Mundial do Comércio. Em 1994, nós temos aí, entra em vigor o NAFTA, é um acordo de livre comércio da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Então, você tem aí, esse contexto aí, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte do NAFTA. Nós temos já o Mercosul e temos também a União Europeia. São os blocos econômicos. Mas as lutas continuam, né? A FZLN, que é a Frente Zapartista de Liberação Nacional, sob o comando do subcomandante Marcos, revolta-se em Chiapas, estado do sul do México. Então, em 1994, nós temos movimentação também no México, tá? Contra governos e uma certa questão de autonomia. A ofensiva russa contra os rebeldes separatistas da Chechênia também acontece em 1999, tá? Focos isolados. A entrada em vigor do euro, tá certo? É em 1994. E em 2001 nós vamos ter o ataque, né, dos Estados Unidos. 11 de setembro de 2001 você tem aí o ataque às Torres Gêmeas, né? Torres Gêmeas, e a questão também do ataque ao Pentágono. E temos aí em 2002 a doutrina Bush de ataques preventivos. Ou seja, Bush vai determinar a invasão do Afeganistão, tropas norte-americanas, apoiadas pela Aliança do Norte, invadir este país, aliadas também às forças internacionais do Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, do Canadá e da Austrália. Em 2003, nós vamos ter a invasão do Iraque. Os Estados Unidos, com apoio da Inglaterra, alegando que Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa, ele foi capturado e em 13 de dezembro. Não encontraram as tais armas de destruição em massa, né? Evidentemente. Em 2008, você tem a Rússia ocupa a Ossétia do Sul, em apoio à sua independência. A região pertence à Geórgia, tá? Os Estados Unidos anunciam a morte de Osama Bin Laden, também não mostra o corpo, porque também é uma coisa bem interessante, porque disse que não queria que houvesse comemorações ou alguém fosse ao local reverenciar, coisa do tipo assim, mas na verdade não apareceu o corpo de Osama Bin Laden. E atualmente o mundo é o que? Bipolar, nesse contexto, após a formação desses blocos econômicos. O nosso assunto foi Guerra Fria, né? O exercício é o exercício 4. Aí é o link para você acessar e responder essas duas questões. O exercício 1, né? Que é a questão da Guerra Fria. E o exercício 2, tá? Ligado também à Guerra Fria. No mais, obrigado pela atenção, caros alunos e estudantes. Sucesso e até a próxima.